Jesus Cristo, em todo o tempo que ele esteve na Terra, ele sempre tirou um tempo, e ele falava, eu preciso de um tempo para orar ao Pai. E ele tirava esse tempo. Em praticamente quase todos os capítulos, desde quando Jesus inicia o ministério dele, nos capítulos fala sempre que Jesus se retira ao monte, e o monte aqui está se falando do secreto, de entrar para dentro do seu quarto, e o quarto aqui necessariamente não precisa ser o quarto, mas precisa ter um lugar durante o dia em que você vai ir para o secreto, onde que não tem ninguém que possa te tirar. Nada e nem ninguém que tire o foco, né? Te tira o foco da presença, de estar com ele, para saber qual é a vontade dele para aquele dia. Exatamente. E aí o que acontece? Por Jesus retirar tanto e buscar ao Pai, e aí eles viam, o que acontece é exatamente isso, porque eles aqui já estavam vendo Jesus Cristo fazer milagres, já estavam vendo Jesus Cristo praticar muitas coisas que eles ainda não tinham acesso. E isso com certeza intrigava a cada mente deles e o coração deles ficava ansioso de saber. Então eles perguntavam, Jesus Cristo, então e aí, o que você vai lá conversar com o Pai? E aí Jesus Cristo, então, depois dos discípulos perguntarem a ele qual a melhor forma, qual a maneira correta de orar, Jesus então traz para ele a oração modelo, que é a que nós conhecemos como a famosa oração do Pai Nosso. Então Jesus vem apresentando para eles essa oração modelo. E a gente precisa entender que essa oração modelo, não existe nenhuma palavra aqui que está por acaso. Cada palavra da oração modelo traz um princípio e um entendimento de como nós precisamos orar. De como nós precisamos chegar diante de Deus, com os nossos pedidos, com as nossas questões, e como nós precisamos estar. Então a oração modelo, ela traz exatamente as palavras na medida certa e da maneira certa para que nós venhamos acessar o reino dos céus com as nossas palavras. Então, Jesus Cristo aqui, ele começa a trazer esses princípios e ele não se preocupa, o que me chama mais atenção é exatamente isso. Ele em nenhum momento, ele se preocupa com a oração que eles faziam na época. Porque eu não sei se vocês sabem, os judeus até hoje, eles têm o chamado Sidur, que é oração. Então, o Sidur é um caderno de oração que cada oração tem uma maneira correta de orar. Eles usam oração até para beber água. Ele vai beber a água. Antes de beber a água, eles fazem uma oração. Para se alimentar, tem uma outra oração. Para começar o dia, tem uma oração. Então, Jesus começa a trazer uma oração universal, porque ele vem trazendo esse sacerdócio universal. Então, como sacerdote universal, ele vem trazendo também uma oração de um modelo universal. Ou seja, qualquer um de nós podemos fazer. Então, ele chama os seus discípulos e mostra para ele, então, essa oração. E aí vamos começar a ler essa oração. No capítulo 6, que acabou de ser lido, vamos ler o versículo 9. Portanto, vós orareis assim. E aí ele começa. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Aqui ele já começa com uma frase de exaltação ao nome do Pai. Ou seja, eu nunca posso chegar a Deus sem antes relatar algo de quem ele é. Exatamente. Ele vem quebrando todos os paradigmas da época, porque até então, quando os judeus se relacionavam com Deus, ele só se relacionava com ele como Senhor. Uau! Ele vai trazendo uma outra linguagem. Ele vai trazendo uma outra linguagem, a linguagem de paternidade. Que é isso que Jesus vem trazendo para conosco. Ele vem apresentando Deus Pai para nós. Isso quer dizer que para herdar o reino dos céus é necessário que nós sejamos de fato e tenhamos um sentimento de filho? Exato. Uau! Está lá em Efésios 1, capítulo 1, fala sobre a paternidade de Deus. E quando ele traz essa paternidade, ele fala assim, a partir de hoje vocês não vão se relacionar com ele simplesmente como Senhor, mas como Pai. Aquele que vai estar do seu lado em todos os momentos. Aquele que quer o seu melhor. Aquele que quer o seu melhor. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. E ele mostra que através da paternidade ele ainda continua sendo santo. Continua sendo Deus que habita em um alto e sublime trono, como diz Isaías 6, né? Uhum. E você sabe o que é interessante que eu vejo aqui na oração? A oração do Pai Nosso, Jesus, ele vem mostrando na oração a Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Uau. Na oração ele vem mostrando, porque aqui no verso 9 vai dizer assim, Pai Nosso, aqui revela o Pai. Uau. No verso 10 vem dizer assim, venha o teu reino. Aqui se trata do reino manifesto de Jesus, que começa lá em Pentecostes e vai até milênio, até a eternidade. E depois venha, seja feita a tua vontade. Aqui, fazer a vontade do Pai, fala do Espírito Santo, porque não tem como fazer a vontade do Pai sem o Espírito Santo. Uau. Então ele vem, já aqui nos nos 2 versículos, ele vem mostrando a trindade aqui, que tem estado conjunto aqui com a oração. Nós temos que orar a Deus Pai. A total atuação plena, né? Através de Jesus Cristo, que ele abriu o caminho, ele é o único caminho, ele que nos deu novamente o livre acesso ao Pai e sobre a vontade e a unção do Espírito Santo.
Então, ele começa mostrando essa necessidade de nós chegarmos a Deus, exaltando o nome dele, reconhecendo quem ele é, de fato, para que depois de reconhecer ele, a gente pode continuar. E aí continua o texto dizendo, venha o teu reino. Essa frase, venha o teu reino, ela tem uma profundidade absurda, porque a primeira coisa que nós precisamos entender é que para que nós venhamos, de fato, entender e manifestar Cristo, é necessário que o reino dele venha sobre nós. Exato. A única maneira de nós conseguirmos viver e manifestar Cristo na terra é trazendo o reino dele. Por quê? Porque nos céus não existe crise. Nos céus não existe doença. E quando nós trazemos esse reino celestial para a terra, nós então temos o poder do céu para declarar sobre o enfermo, seja curado. Para declarar Sim. sobre qualquer enfermidade a cura, sobre qualquer doença a cura. Então, através desse entendimento de que o governo dele precisa estar sobre nós, para que nós possamos, então, atuar como filhos de Deus e herdeiro deste reino, ou como súditos desse reino. E quando o interessante é que venha o teu reino, e tudo que nós precisamos hoje como igreja, e a igreja de Cristo falando, é que o reino do Senhor seja manifesto aqui. E quando ele é manifesto, é tudo isso que você falou. Vidas são curadas, vidas são libertas, quando o reino do Senhor. Então, por isso que na oração, uma das primeiras coisas é falada, venha o teu reino. E é o que nós hoje, como igreja, só a igreja, somente a igreja, tem o poder de trazer E a habilitação de trazer o reino dos céus sobre a terra.